Você imagina a seguinte situação: o Joe Biden administrando os Estados Unidos da América, ele não consegue passar um determinado projeto de lei, ou ele não consegue fazer um determinado acordo diplomático, ou ele não consegue avançar com uma determinada agenda, porque um grupo de parlamentares que não são nem republicanos nem democratas está impedindo o andamento disso, porque eles querem dinheiro para chegar em suas bases paupérrimas, sei lá, na Flórida, no Texas, no Nebraska, para comprar voto nas eleições. Você não consegue imaginar isso. Você também não consegue imaginar sei lá, o Departamento de Estado norte-americano sem dinheiro, porque quem concentra o dinheiro seria um conjunto de parlamentares que as pessoas não sabem o nome, de partidos desconhecidos do interior dos Estados Unidos, certo? Você não consegue imaginar. Outra coisa que você não consegue imaginar é que o Joe Biden não disporia, vamos dizer, de meio de ação, mesmo dentro do governo, para tocar políticas. E, na verdade, o Joe Biden não conseguiria governar para nada. Você não consegue imaginar isso simplesmente porque os Estados Unidos não são o Brasil. E aí a gente começa essa discussão nossa, tá? A composição política do Brasil e a história que nos trouxe a essa democracia que a gente vive, ela é muito, muito diferente da americana. A começar pelo fato de que, ainda que você tenha sobressaltos, você tenha tido uma guerra civil nos Estados Unidos no século XIX, ainda que você tenha tido uma mudança na forma de gerenciar o Estado americano muito profunda que aconteceu do New Deal pra cá, você tem um contínuo. Você tem a promulgação da Constituição norte-americana, a independência deles, a Revolução Americana lá, 1776. A gente tá falando, volto a falar, 1776, praticamente 50 anos, quase 50 anos antes do Brasil se tornar independente. Você teve uma revolução de cunho liberal que exprimia, vamos dizer, as ideias mais vanguardistas em termos filosóficos do mundo naquela época. Essa revolução acontecia no seio de um lugar que já estava prosperando animalmente. Algumas coisas você precisa entender sobre o que eram os Estados Unidos da América. Um homem que morava nos Estados Unidos da América, já naquele período, vamos dizer, que antecedia a Revolução Americana, ele já era mais saudável e mais alto, por exemplo, do que um cidadão inglês. Né? O que isso quer dizer? A qualidade de vida nos Estados Unidos, ali nas 13 colônias, já era superior à qualidade de vida da metrópole. Então não é que os Estados Unidos eram uma colônia explorada pela metrópole e eles sofriam. Não, eles eram pujantes, eles eram vencedores, eles tinham uma fórmula de viver superior à da metrópole. É diferente do caso brasileiro. A colonização brasileira foi diferente, o processo todo foi diferente. Você nunca conseguiu ter uma economia interna pujante e um processo de industrialização e de, vamos dizer, o meio de se tornar independente da metrópole tão efetivo quanto rolou nos Estados Unidos, para que a emancipação do brasileiro se desse através de brasileiros. Nossa emancipação se deu através do filho do rei português, o filho do Dom João VI, que se tornou imperador no Brasil e depois foi ser rei lá em Portugal, que é o caso do Dom Pedro I. É um caso muito pitoresco até. O lance eu não estou querendo tirar todos os méritos da Revolução Brasileira, da independência do Brasil, de maneira alguma, nem ficar fazendo comparações injustas. O que eu quero falar é o aspecto excepcional da Revolução Americana e o aspecto excepcional dos Estados Unidos da América. Eles promulgam uma Constituição que, ainda que tivesse em si todas as vanguardas liberais do mundo ali naquela Constituição, algo que deixou espantado, por exemplo, os franceses, e os franceses se inspiraram na Revolução Americana para a própria Revolução Francesa. A Revolução Americana, ela já era acompanhada em si, e a Constituição, claro, dos valores daquela população, daquele povo que tinha um meio muito especial de viver. Os americanos viviam de uma maneira diferente dos europeus. Leiam, sempre Renan me dá recomendações de livro. Vou dar uma recomendação de livro agora, se vocês quiserem entender a questão americana. A Democracia na América, do Alexis de Tocqueville. Democracia na América, do Alexis de Tocqueville. Volto a repetir, leiam o livro Democracia na América, do Alexis de Tocqueville. Ele explica aquele mundo muito particular, muito americano, muito excepcional. Então eles promulgam uma Constituição com aquele conjunto de valores e aquela Constituição permanece viva ao longo do século XIX, o século XX, e agora, no início do século XXI, você começa a ver uma espécie de um debacle, porque aquela sociedade, ela começa a apresentar rachaduras internas. E ela começa a apresentar problemas, né? Um divisionismo, uma quase, não vou chamar de guerra civil, mas vocês já viram fazer muitas comparações com Roma, né? A República Americana, ela começa a apresentar problemas internos, se não insolúveis, eu não acho que eles são insolúveis, no mínimo problemas que vão demandar uma ação muito dura para terem uma resolução. E o ponto por mais que nós tivéssemos tido ao longo da sua história
vários presidentes democratas, republicanos, houve até outras agremiações partidárias. Você teve Roosevelt foi presidente várias vezes e tal. O que você teve, no fim, era o American Way of Life e os valores americanos, ora seguindo um caminho vermelho, ora seguindo um caminho azul. Mas a base era a mesma. O que eu quero dizer é, uma pessoa que votava num candidato republicano como Nixon, como alguém que votou no Nixon, na eleição Nixon versus Kennedy, ele poderia muito bem se sentir feliz e representado pelo Kennedy. Ele se via no Kennedy ali. E você conseguia ter isso com um democrata que votava no Nixon. Logicamente que a luta pelos direitos civis que teve nos Estados Unidos naquela época, aquele lance da guerra do Vietnã, o negócio hippie, começou a jogar o republicano para um canto. E você começou a ter um afastamento um tanto quanto pesado, mas não era assim, não era neste nível de intensidade. Tá? O Reagan, ele conseguiu, e eu posso botar o Reagan e depois o Clinton, foram dois presidentes que na prática conseguiram unificar a América, tá, sob uma bandeira só, e mesmo as diferenças partidárias elas ficavam um pouco de lado em nome de líderes que eram quase incontestes. Ainda que você possa ter o caso do Monica Lewinsky e um pedido de impeachment que rolou contra o Bill Clinton no segundo mandato dele. Isso precisa ser dito aqui. Tá? Estou explicando isso porque a gente tem que entender os Estados Unidos como um contínuo, e a gente precisa entender que os Estados Unidos, na gênese dele, ele apresenta uma lógica republicana e um espírito comunitário e uma ideia de sociedade de confiança que não tem nada a ver com a gênese do Brasil como país. E são coisas completamente diferentes. O Brasil é filho de Portugal e Portugal não é filho da modernidade. Então o Brasil ele é neto de um espírito ainda medieval. Vocês entendem o que eu quero dizer? Digite um, você entende o que eu quero dizer. O Brasil ele herda uma coisa pré-moderna. Ele herda um espírito, um jeito de ser lá de Portugal, do século XV, século XVI, século XVII. Ele herda isso. E a modernidade não chegou direito para Portugal, para Espanha. Já os Estados Unidos da América, eles são filhos diretos da modernidade anglo-saxã, daquele iluminismo muito particular, daquelas ilhas, daquela mentalidade, daquele jeito de ser de um determinado povo. Então, eles são a cara da modernidade. Então, os Estados Unidos surgem numa lógica, a gente surge em outra lógica. Nós somos profundamente diferentes. A lógica brasileira e a lógica americana operam em linhas assim, muito complicadas, que podem até explicar, por exemplo, seria como explicar como os países ibéricos ou os países latinos se deram com a modernidade. Eles não se deram bem. A gente sabe, os países latinos se ferraram na modernidade. Enquanto que os países anglo-saxões, e o que a gente pode chamar de ocidente, se meter uma França no meio ali, eles foram ali se ajustando e tal. Você teve uma espécie de iluminismo continental, você teve um monte de coisa. A própria Alemanha, o desenvolvimento econômico industrial que eles tiveram, foi diferente. Foi o período que nós, latinos, filhos de Roma, vamos botar aí, nós ficamos para trás. Porque até o fim do medievo, não era assim. E muito pelo contrário, quando você vai para o grande empreendimento marítimo, naval, português, espanhol, ou quando você pega aquele período do Renascimento na Itália, e as grandes cidades-estado italianas, descritas pelo Maquiavel, você vai pegar Gênova, você pega Veneza, o poderio que eles tinham ali no mar Mediterrâneo, os latinos ainda estavam completamente no game. Nós, latinos, ficamos fora do jogo, e a modernidade, ela foi um produto dessa galera, especialmente a galera anglo-saxônica, e a grande nação que surge disso são os Estados Unidos da América. Então nós não somos os Estados Unidos, e nós estamos, e as nossas elites estão tentando transplantar o jeito de ser norte-americano para cá há séculos. Desde o século XIX, especialmente do meio pro fim do século XIX, a gente está tentando transplantar isso. E grandes projetos civilizacionais e políticos tentam imitar, inclusive o MBL. Vou botar o MBL aqui, porque o MBL ficou, no começo dele, seus 7 primeiros anos, cara, tentando falar por que a gente não combate esse patrimonialismo, e por que a gente não é um liberalismo moderno, e porque nós não somos assim. Não está nossa cultura não é assim. Na verdade, se a gente quiser transplantar esse modelo para cá, talvez a gente tenha que fazer um transplante de povo. E aí eu tenho que olhar e falar, calma, pera um pouquinho. Se eu não sou isso, ou eu me transformo, ou seja, sei lá, vamos eliminar o português como língua, vamos falar o inglês nas escolas, vamos fazer igual fizeram lá no era Meiji, lá no Japão, vamos negar toda a nossa história. Os japoneses fizeram isso, tá? Eu só quero lembrar que, assim, o Japão se deparou com esse problema, ele se deparou com navios americanos chegando, né, lá nas ilhas, eles falaram, cara, tamo lenhado, olha esse ocidente, olha esse mundo. Tem um canal que chama, acho que é Letters from Past, procura ali no Google, Cartas do Passado,
Cara, são basicamente cartas e relatos de viajantes que iam para lugares estranhos no mundo, e as mais legais são as cartas, é um canal, chama... eu não sei como é que é chave, realmente não sei, é um canal, esse canal é maravilhoso, e aí os relatos dos japoneses são sempre encantadores, né, eles indo pra Europa, tal, eles, puta que pariu, mas assim, o susto que os japoneses tomaram com a chegada dos norte-americanos foi um susto gigantesco, a ponto deles tiveram aquela era toda maluca deles negarem os samurais, negaram o seu jeito de ser e se adaptarem para o Ocidente, se industrializar e virar uma potência. Nós vamos fazer isso? Não é o caso. Não é o caso. A nossa conexão com o passado está tão presente na gente que nós, brasileiros, adaptamos a modernidade ao nosso jeito estranho de ser. E isso vai acontecer na política. A primeira coisa que aconteceu na política foi o fato do Brasil ter, e vejam só como o Brasil é medieval nisso, né? O Brasil faz uma ruptura com Portugal, e qual o regime que o Brasil escolhe, Rafael Rizzo? Império. Sim, nós nos tornamos uma monarquia. Vejam que coisa doida. O Brasil, no meio das revoluções liberais acontecendo no mundo, após a experiência norte-americana, o Brasil decide fazer o quê? Uma monarquia. E nós passamos o século XIX praticamente inteiro com uma monarquia. Vivemos com uma monarquia constitucional, estabelecemos um quarto poder ali, que é um poder moderador, já uma invencionice nossa. E tentamos, o Dom Pedro II tentar alinhar um projeto liberal de nação com uma nação que era, aí tinha lá seus marqueses de Calcaia, conde de não sei o quê, uma loucura, né? Uma coisa muito, muito particular nossa que poderia ter dado certo, tá? Eu sou um entusiasta daquele período, mas não deu certo. A monarquia caiu, e aí você começa a ter as experiências republicanas que surgem através de um golpe militar, e aí o que nós temos desde o fim do Império pra cá, até a Constituição de 88, são as elites brasileiras tentando macaquear o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, tentam importar, então assim, a gente importa europeus como mão de obra, eles têm o surto, acho que, de desenvolvimento, o surto de modernidade que a gente tem no Brasil no século XX foi, acho que, dado muito por essa imigração. Tentamos escrever sobre projetos que nos tornem desenvolvidos e sérios. Tem o Getúlio Vargas com seu projeto modernizante. Tem uma série de fatos e elementos históricos que vão tentando adequar o Brasil de maneira troncha à modernidade. Isso perpassa todo o século XX, mas essa alma medieval e antiga continua aqui. Onde ela está posta? Ela está posta naquilo que a gente chama de centrão, naquilo que a gente chama de patrimonialismo, naquilo que a gente chama do nosso sistema político arcaico atrasado. Isso aqui é uma das coisas centrais para a gente entender que o nosso problema é muito maior que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o que acontece? Eles têm suas oligarquias? Tem. Você pode falar dos Clinton, você pode falar dos Kennedy, você pode falar dos Bush, você tem várias famílias, você tem lideranças locais, tem. O sul dos Estados Unidos também é cheio disso. Agora as coisas são mais claras, simples e diretas. O Donald Trump, ele venceu agora uma eleição em que ele tem o judiciário, no judiciário ele vai fazer nomeações para o judiciário, ele já tinha feito, né, ele vai fazer nomeações para a Suprema Corte, ele tem a Câmara, ele tem o Senado, e ele é o Poder Executivo, e ele chegou com os votos populares e com os votos dos colégios eleitorais. Ele chegou também com os empresários mais dinâmicos e inteligentes dos Estados Unidos junto com ele, tá? Ou seja, ele tem um super time, ele está experiente, ele tem possibilidades, ele tem um horizonte de possibilidades gigantesco. E uma das coisas que ele pode fazer, por exemplo, é sair demitindo essa burocracia. Inclusive o Elon Musk está falando que ele quer participar de uma espécie de um corte geral no funcionalismo americano e estabelecer um novo tipo de burocracia mais funcional, talvez menos ideologizada. Digite 1 se você acha que isso é impossível no Brasil. Digite 1 se você acha que é impossível. E digite 2 se você acha que isso é possível. Eu vou ser bem honesto. Eu acho isto, no arcabouço pós-Constituição de 88 no Brasil, absolutamente impossível. Absolutamente, é impensável. É absolutamente impossível, tá? Então, a gente tem que olhar a questão americana dentro de um contínuo histórico que vai da fundação deles, de quem eles são, fruto do pensamento moderno, fruto de uma administração moderna, fruto do capitalismo moderno. E a gente pega isso tudo e fala, ok, eles estão chegando numa espécie de um colapso e agora eles têm que tomar decisões históricas. Então, essa eleição do Trump é muito sobre essa decisão histórica. É a decisão, talvez, que o homem branco americano,
em grande medida é isso, né? O americano tradicional, o americano lá da Constituição, lá de 1776, ele olhou e falou o seguinte: é para ir para as cabeças que a gente tá perdendo o nosso país. Foi mais ou menos, essa é uma grande interpretação que você pode fazer da eleição do Trump. Lógico, para além das questões econômicas, imigração e tal. Esse é um sentimento geral da campanha do Trump. E o que o Trump ele faz? O Trump ele surge nos Estados Unidos como uma ruptura com um regime oligárquico que se tornou a democracia americana. Eu vou chegar agora, vocês vão ver que as coisas estão começando a amarrar. Você fala, ué, oligárquico, mas eles não são fruta moderna? São. Eles são uma república que responde a uma carta constitucional, que é praticamente uma bíblia, quase um negócio religioso para eles, que é a Constituição americana. E a sufrágio, a voto, mas a gente sempre precisa lembrar, mesmo o voto lá é relativizado, você vota dentro de um colégio eleitoral, não é o voto popular que elege o presidente da república, é um modelo próprio, eles são mais república do que democracia, mas também são democracia. E toda democracia, ela degenera para uma oligarquia e isso degenera para uma tirania, é um processo, né? Tem um fluxo de degeneração. A democracia nunca foi tratada como um regime muito virtuoso, não é um regime a ser muito celebrado ao longo da história. Os gregos eram cheios de críticas sobre a democracia, e ela tem que ser criticada, ela é um regime cheio de problemas. E uma das questões que acontece é que ela degenera em algum momento para a oligarquia, ou seja, um grupo de pessoas dentro desse governo de mundos começa a tocar as coisas entre eles. E você começou a ter isso. Você tem um regime que é bipartidário nos Estados Unidos, que são os republicanos versus democratas. Cara, dos anos 2000 para cá, o Partido Republicano teve um dono. Eram os Bush, aquele grupo lá da Halliburton, o grupo do Complexo Militar Industrial, o grupo da Turma do Petróleo. Não sei se dá para encaixar aí o Rupert Murdoch, mas você teve um bloco empresarial, oligárquico, que estava linkado com o universo Bush, que tomava a decisão de quem poderia ou não ser candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, e que não era, em nenhuma medida, adversário do Partido Democrata, porque eles também se tornaram uma oligarquia. Os Clinton assumiram o comando lá de um partido que antigamente tinha muita força dos Kennedy. Os Kennedy foram perdendo força a ponto do Robert Kennedy Jr. hoje ele ser da turma do Trump. E você teve quase, não chamo jogo de carta marcada, mas você teve um jogo em que as oligarquias combinavam ali o jogo. Você tinha um enfrentamento meio bunda, que foram aquelas eleições que a gente teve entre a eleição de 2004, a eleição de 2008 com Obama, em que o candidato republicano quase que meio que dane-se, o momento chegou para Obama. E você teve um enfrentamento um pouco mais sério, um enfrentamento competente, mas ainda meio bunda do Mitt Romney contra o Obama. E aí, nesse jogo de cartas marcadas, em que os americanos já denunciavam isso, então assim, a população americana já estava denunciando isso, surge o Trump como uma ruptura ao sistema, à oligarquia. E aí o Trump faz isso como? Ele sai do universo de um empresário que faz parte dessas hostes aí democratas, ele é um empresário da mídia, ele vai para o Partido Republicano, ele toma o Partido Republicano por dentro, ele ouve um grupo de empresários, tem um grupo de empresários que se chama Robert Mursell, e o próprio pessoal lá daquela, como é que chama? Da Cambridge Analytics, eles explicam o básico para ele, Trump, se você disputar essas eleições e você forçar muito a barra aqui, a gente fizer um trabalho sério para ganhar esses swing states, a gente leva, porque tá tendo uma desindustrialização, o nível de vida Pensilvânia, toda aquela região que o Trump ganhou novamente agora, dá pra virar o jogo ali virando o jogo, a gente ganha dos democratas, a gente começa um game novo. E o Trump vai, aposta nisso, ele ganha a eleição em 2016, e ele governa mais ou menos. O governo do Trump foi um governo marromeno. Não foi um baita governo, nem foi uma grande vitória política que ele obteve ao longo do mandato dele. Foi um mandato meio que andou de lado. E ele é o tempo todo reclamando do Deep State, que ele não conseguia governar, tal, críticas do Departamento de Estado, até que o dito sistema, cara, você tem Black Lives Matter, você teve a reação interna ao Covid, você teve toda a cobertura da imprensa, teve toda a academia, todo mundo contra ele, aquilo que o Curtis Yarvin chama de catedral, né, esse sistema intelectual, validador do que é verdade e o que não é verdade, todo esse aparato enfrentando ele, o próprio aparato da máquina pública operando contra o Trump perde as eleições, e depois o Trump é alvo aí de um lawfare. Ele é perseguido, vamos dizer, juridicamente, e ele padece ali. Muita gente achou que a carreira do Trump ia terminar, houve a ascensão do DeSantis, e aí o Trump ainda assim persevera e ele ganha a eleição. Vamos olhar pro lado, vamos ver aqui o Brasil como é que fica? Como é que fica o Brasil neste tipo de comparação? Eu não consigo falar para vocês que a gente tem um caso
minimamente similar no Brasil. Primeiro que assim, eu citei pra vocês como foi simples, não simples, mas como um presidente americano consegue ter maioria pra governar. Ora, se o partido dele ganha do outro partido, ou seja, um dos dois partidos vai ganhar, ele faz maioria. Os governadores vão ser de um partido ou de outro. Os deputados de um partido ou de outro. Os senadores de um partido ou de outro. Tem um outro independente perdido ali, mas eles são, né, são detalhe. No fim do dia, o jogo é muito mais simples, muito mais fácil de se mapear. Aqui não. Aqui, como nós somos pós-medievais, e por mais que Portugal tenha vivido uma centralização na figura do monarca, aqui a gente tem um quase feudalismo. Tem vários líderes, vários condes, duques, marqueses, que são as famílias que têm seu poder regional e micro-regional. Você tem gente que é líder numa cidade, e você tem toda uma teia de relações políticas, e aí você vai ter uma miríade de partidos políticos que são meramente um selo que confere validade para que esse cara participe das eleições. O selo não significa nada, é como se fosse um brasão que você não vê nenhum significado dele, é só uma marca, e essa é uma forma desse cara concorrer nas eleições. Então você vai ter todas essas oligarquias locais representadas lá, não para cuidar de um interesse nacional, que é uma coisa que ela é muito expressa, é muito clara e muito simples na forma de ser da política americana. Aqui não, o cara tá cuidando do projeto dele. Então eu sou um vereador, eu sou um deputado federal do PP de Minas Gerais. De qual região de Minas Gerais você é? Sou do Triângulo Mineiro. De qual? Eu sou lá de região de Frutal. Entendi. Você é dessa região aqui, perto de Goiás, tal. O que você faz? Eu cuido do meu projeto político específico que opera ali em Frutal. E como você pensa dessa reforma tal, desse projeto tal? Não sei. Quem pagar mais leva. O que meu líder decidir se eu arrumar um benefício com ele. Então, eu posso me tornar prefeito na cidade ou não. São microprojetos estritamente pessoais, sem programa, sem nada. Então, é quase uma representação pré-moderna que ela está adaptada numa espécie de um formato, num exoesqueleto moderno, que vai beber ali em Montesquieu, tripartição dos poderes, toda essa coisa. Mas que em essência, no coração, é como se o cara fosse um pequeno líder medieval de um seu feudo ali, em que sua família e seu núcleo de apaniguados cuidam disso. Eu acho que isso é muito... Isso diferencia a gente demais dos Estados Unidos. E aí você vai ter esse tipo de coisa se reproduzindo nos outros poderes. No judiciário isso vai se reproduzir, isso vai reproduzir na atividade econômica, a imprensa nossa é uma imprensa que é comprada. Tudo isso. E aí você vai pegar toda essa estrutura e você vai colocar ela, aí sim, dentro de um jogo político macro, em que você vai ter um presidente da república, e esse presidente da república vai lidar com federações, que são partidos, federações de interesses individuais, de microfamílias e forças regionais, e esses interesses eles vão ficar flutuando com o poder, oferecendo sua vassalagem ao poder, não importa a linha ideológica, e trocando isso por apoio político, dinheiro, o que interessar para o seu respectivo projeto. Achar que num contexto desse, o Bolsonaro seria uma ruptura com o sistema é uma grande loucura, porque achar que qualquer um que venha romper com isso é uma loucura, pura e simples. O establishment brasileiro, ele é totalmente diferente do establishment americano, e o sistema político brasileiro e as correlações de força e a forma de fazer política no Brasil são completamente diferentes, mas assim, totalmente diferentes. E alterar isso, eu não sei como alterar isso, ninguém sabe como alterar. Quando a gente olha sobre a leitura que vai do Sérgio Buarque de Holanda ao cara que escreveu lá meu Deus do céu, Os Donos do Poder, o Raimundo Faoro, todos esses caras ficam falando sobre esse poder escondido que tá ali. O Sérgio Buarque de Holanda não, né? Ele tá falando sobre a mentalidade patrimonialista, mas no fundo eles estão dando a entender assim, sobre uma espécie de uma modernização que haveria dentro dessa estrutura política interna do Brasil, político, burocrática, chame do que quiser. E não dá, não consegue. E o que a gente tá vendo no caso brasileiro? No caso brasileiro, o que a gente chamaria de poder ou sistema que é tomado por essa mentalidade e que está entranhado em todo, do STF à Câmara dos Deputados, e eu consigo provar isso para vocês, porque é muito óbvio, as nomeações do STF jogam esse jogo. Essa mentalidade que você pode chamar de establishment, mas também que é um micropoder, ela é absolutamente a mesma. E ela não está submetida à esquerda e à direita, e sim a esquerda e a direita se submetem a ela. Porque a gente pode perguntar o seguinte, o Centrão se submete ao Lula ou o Lula se submete ao Centrão?
O Centrão submete ao Bolsonaro ou o Bolsonaro submete ao Centrão? A gente pode ir mais longe. Na ditadura militar, como é que funcionava a Arena? A Arena era o partido desses oligarcas e micro-oligarcas e dos militares. E o MDB? O MDB era o partido modernizante, que queria uma democracia, que se tornou também todo mundo oligarca. Quando a gente mescla isso, né, para fazer esse caldo que é brasileiro, aí você vai pegar imprensa comprada, a academia com a sua visão de esquerda, que é obrigada a validar esse mesmo sistema, porque o aparato político de esquerda entrou nisso também. Você cria um negócio que às vezes se parece ao americano, mas que não tem nada a ver com o americano. Não tem nada a ver com o americano. A casca dele às vezes parece, porque você tem alguns personagens que vão falar, tá aqui, ó, o Partido Democrata, sei lá, o PT, Partido Republicano, sei lá, o PL, você vai fazer umas regrinhas de texto, mas não vai dar. E uma coisa que é muito óbvia é, você tá tendo uma candidatura, as duas candidaturas, tanto a Trump quanto a Kamala, foram candidaturas que, se você olhar direitinho no coração delas, há radicalismo no coração delas, no cerne. Eu vou falar aqui, por exemplo, da presidenta do J.D. Vance. J.D. Vance é um radical. Se eu for falar do que pensa o tio, do que pensa boa parte da turma do Trump, é uma galera radical. E da Kamala, pelo amor de Deus, começa pela Kamala. A Kamala é uma radical. A Kamala é uma radical. A Kamala começa a aparecer muito ali no Black Lives Matter. A Kamala é radical. O Partido Democrata se radicalizou nessa maluquice woke. Se vocês olham, todas as coisas que eles falam de imigração, etc., são radicais. Então, enquanto a gente está vendo nesse instante no Brasil, Bolsonaro vai falar, olha, a gente tem que se aproximar do Centrão, porque o Centrão é a grande força. E o PT reconhecendo, não tem jeito, vou ter que ficar próximo do Centrão, porque a força que aglutina o Centrão, lá eles estão dividindo pros dois lados. E não é que tem alguma coisa no meio. O que tá no meio, que você pode falar, o funcionalismo público americano, o deep state e tal, um ou outro, bem organizadinho, consegue desmontar. Não totalmente, mas com alguma energia consegue aplicar algum desmonte. Aqui ninguém consegue imaginar. E aí entra a seguinte coisa, que é o grande problema do Brasil. Tá? Assim como eu falo já em várias lives que a esquerda não consegue imaginar um mundo para além do capitalismo, a esquerda não consegue imaginar nada de novo. Nem direita, nem esquerda no Brasil, ninguém, nem imprensa, consegue imaginar um país para além da mentalidade arcaica do centrão nosso. Ninguém consegue imaginar. Reparem uma coisa, o MBL começou a falar de compra de voto e falar em fazer uma campanha de compra de voto. Gente, esse é o assunto mais óbvio. Essa é a grande ameaça da democracia brasileira. Alguém dá bola pra isso? Ninguém dá a mínima pra... Ninguém dá a mínima. Estão todos cagando pra esse assunto. E todo mundo sabe que essa é a base da democracia brasileira. Você pode falar com qualquer jornalista, qualquer mesmo... Ninguém dá bola. Porque todo mundo... Assim, ninguém consegue conceber um país pra além do país do centrão. É como se a gente não conseguisse, assim... Ó, não dá nem pra tocar nesse assunto, porque isso é impossível. O que o Lira aprontou hoje? Vocês viram? O Lira enfiou o orçamento secreto de novo e toma. E o PT teve que aceitar. Tá na imprensa, tá todo mundo comentando. O Centrão venceu de novo. O Centrão venceu de novo. Então, é muito diferente da situação americana. Porque a partir do momento que você fala assim, não, o Bolsonaro tá igual... O Bolsonaro tá o quê? O Bolsonaro tá falando em botar o Temer de vice. E o Bolsonaro tá tentando pegar a base dele que tava sendo tomada pelo Pablo Marçal. Vejam a situação... assim, sui generis nossa, pra ver se o Centrão, cujo representante no STF, grande representante, é o Alexandre de Moraes, autoriza ele ser candidato, pra que ele seja um presidente, caso ganhe, completamente soft, amordaçado, pra governar junto com o Centrão. E o que o Centrão tá fazendo enquanto isso? Tá cobrando os candidatos. Então vai lá o Ciro Nogueira, ô Tarcísio, cadê você aí? Vamos fazer as nossas composições, você vai ser candidato ou não? Aí o Rueda vai lá e lança a União Brasil lá com o Caiado pra botar um nome no jogo pra poder negociar. Opa. O quê? União Brasil tá de olho pra gente aqui, ó. Pablo Marçal negocia com a União Brasil e pode disputar a candidatura à presidência com Caiado. Esse candidato admitem conversa. O negócio, digite 1, se vocês viram no MBL, antes de todo mundo, que o Pablo Marçal iria pra União. Riso, você sabe disso, né? Porra. Lembra que a gente falou isso muito antes? E foi muito antes até da gente ter informação de bastidor. A gente falou, é muito óbvio que a União Brasil chamaria o Pablo Marçal. Sim. Vocês lembram disso, pelo amor de Deus? Tava na campanha ainda pra prefeito. Então, o Pablo Marçal negocia com... Assim, a vida política gira em torno do Centrão. A gente tentou fazer o Kim ser candidato pela União Brasil. O Kim
além de não ter conseguido ser candidato pelo Brasil, o Kim teria sérios problemas em ter uma administração tocada com esses caras. Imagina. Aí o Pablo Marçal que se propõe uma mudança. Gente, um picareta, um cara que vale nada. O Pablo Marçal tá ali, ó. Né? Negocia isso com o União. O Centrão hoje quer saber como vai assumir o poder em 2026. Porque o Centrão pode fazer o que o Trump fez. Olha que reviravolta, senhor Rafael Almeida Rizzo. O Trump, ele venceu os estados, ele venceu no voto popular, ele levou a Câmara, ele levou a maior parte dos governadores e levou o Senado, certo? Certo. E ele tem acho que mais duas nomeações para a Suprema Corte, sendo que ele já tinha feito outras duas. O Trump tá com barba, cabelo e bigode. Feito. Certo? Tô errado? Não. Quem pode fazer isso no Brasil? Lula, Bolsonaro ou Centrão? Centrão. Presta atenção, galera. Quem hoje é capaz de fazer? Câmara. Eu tô falando maioria na Câmara. 50% mais um. Quem já faz a Câmara hoje? É o Centrão, disparado. Quem já faz os estados ali, mais ou menos? Centrão. Não é mais ou menos, é o Centrão. Quem já faz Suprema Corte, é um misto de esquerda e Centrão. Falta só o Poder Executivo. Vocês estão entendendo o raciocínio que eu tô fazendo aqui? Fazer essa construção política para você ter algum tipo de poder para atuar, só é possível para um grupo no Brasil. Que não é um grupo que tem um líder, claro, não. Ele é um conjunto, ele é uma confederação de microinteresses. É o que a gente chama de centrão, é o que a gente chama de patrimonialismo, é o que a gente pode chamar, sei lá, de Brasil pós-moderno, pré-moderno. Chamem do que quiser. Este Brasil, que é a alma brasileira expressa politicamente, especialmente com todos os seus defeitos, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que impede o Brasil de dar certo, ele é a única força política capaz de assumir todos os poderes aqui no Brasil. É a única. Se o Centrão consegue arrumar um candidato, um otário qualquer, que vença a eleição presidencial, o Centrão tem mais de 200 e... Vamos botar 260 deputados. Ele tem. Porque, se parem pra pensar a seguinte coisa, o Brasil tem 513 deputados, certo? Pra você ter metade é 250 e tantos. Vamos arredondar pra 260. 260 deputados. Vocês imaginam o PT fazendo 260 deputados? Riso. Não. Vocês imaginam o PL fazendo 260 deputados? Não. Não dá pra imaginar isso, é inimaginável, certo? Agora, você sabe que o Centrão tem isso aí. É só, o Riso botou na tela aí, é só contar as bolinhas. Peraí, Eu acho que isso aqui que eu tô falando pra vocês, cara, isso é uma coisa pra abrir a cabeça de vocês, assim, sabe? É pra abrir a cabeça e vocês olharem. Mas é verdade. Então, só falta pro Centrão chegar no Poder Executivo. O que o Centrão concentra hoje? Ele concentra o orçamento. O que o Centrão concentra hoje? O orçamento pra valer, né? Quem toca é o Centrão. Todas as pautas que importam, o Centrão toca. Impunidade, manutenção, basicamente, do seu método cleptocrático de trabalho. Quem controla? O Centrão. Qual é a única oposição ao Centrão? Se a gente olhar, Rafael Rizzo, oposição de verdade. Não, eu preciso que você reflita, porque o público vai refletir junto, tá? Presta atenção na live. Quem hoje faz algum enfrentamento ao Centrão? O Lula? Não é o Lula. O STF. O STF. Ok. O STF, olha só que interessante, ele diz que ele faz algum enfrentamento ao Centrão. Por exemplo, qualquer projeto que passa na Câmara ou no Senado, sancionado pelo presidente, vai alguém entrar com uma ação, o STF quer mexer. Reparou? Sim. Ou seja, tudo que sai, que é acordado pelo Centrão, o STF quer dar o pitaco. E o que o STF acredita? Se a gente olhar a tese do Barroso, o Barroso diz o seguinte, que através do neoconstitucionalismo cabe ao ministro de Suprema Corte moderna, cabe ao constitucionalista moderno empurrar o progresso, e ele usa esse termo, empurrar o progresso. Ele tem um artigo disso, uma vez a gente botou aqui em live. Ele leva o progresso através de julgados na Suprema Corte. Então, eles se acham os modernizadores. Eles acham que eles estão salvando a democracia liberal, sacou? Eles salvaram o Brasil do golpe. Eles são os guardiões da democracia liberal e da modernidade. Então eles acham que eles são luminares. Eles quem? Vamos botar um nome aqui. Especialmente o Barroso acha. Carmen Lúcia acha demais. A Rosa Weber achava. Fachin acha demais. Acha pra caramba.
O Xandão não liga pro assunto, mas se precisar achar, ele acha, só porque é útil. O Gilmar, quando necessário também, tá? Mas o Barroso é o grande símbolo disso, né? O Barroso tá aí na tela, o Barroso tem tese sobre isso. Ele escreve, o Glauber Barros falou, são os iluministros. Então, veja só que o contraponto ao arcaísmo pós-medieval do Centrão e desse aparato patrimonialista que administra o Brasil é o STF, que se considera o bastião do quê? Do quê? Do quê? Democracia? E da modernidade. Sacaram? Por isso que esses caras vão beber em John Rawls e vão lá para os Estados Unidos e fazem suas conferências, porque eles querem mostrar que eles são os representantes do iluminismo aqui. Eles são os que carregam as luzes, eles são os iluministas aqui no Bananal. Aqui no Bananal eles representam isso. E aí eles ficam nessa contraposição contra essa coisa medieval do Centrão, com essa coisa arcaica nossa, que é muito nossa, e que nós do MBL já batemos muito. Não, olha só, esse arcaísmo patrimonialista. No que a gente já tá olhando, e eu tenho muita conversa com o Russo, mas especialmente com o Orlando, e a gente, o Russo, Orlando, especialmente se a gente conversa muito sobre essas questões, a gente começa a bater a cabeça e falar, e se brigar com isso é simplesmente brigar com a brasilidade, e na verdade nós temos que olhar pra ele e se falar, ok, o que eu consigo tirar de melhor do patrimonialismo? Porque deve ter alguma coisa boa de se tirar dessa merda. Deve ter alguma coisa boa de tirar. Até porque, veja assim, os grandes impérios do passado, ou mesmo as grandes experiências no próprio medievo, para colocar aqui, elas não eram modernas, elas não eram imbuídas da visão moderna, elas tinham uma perspectiva mais próxima da brasileira do que de uma perspectiva puramente moderna. Então, tem coisa aí. E nós temos que procurar o que é e o que fazer, e o que extrair de melhor, porque talvez ficar lutando contra isso seja um grande erro. Porque aí pra gente começar a responder, o Bolsonaro pode voltar ao poder? Olha, o Bolsonaro pode voltar ao poder, mas a volta do Bolsonaro ao poder, ainda mais depois do fim da Lava Jato, ela é simplesmente o encaixe do Bolsonaro como um personagem do Centrão. E o Bolsonaro só seria um presidente se o Centrão quiser. E na verdade, tanto o Bolsonaro quanto o próximo presidente que a esquerda possa lançar, terá que fazer uma composição muito sólida com aquilo que a gente chama de Centrão. Porque nunca o Centrão esteve tão poderoso. Mas houve um enfraquecimento do Centrão, vocês vão te perguntar? Sim. A gente pode falar 2 momentos de susto, medo e enfraquecimento. A gente pode voltar lá, se a gente voltar muito na história, a gente vai falar do Getúlio Vargas, a gente vai falar, pô, teve um susto aí, ele mexeu com as oligarquias locais todas, ele mudou o Brasil, mas ele deu um golpe militar e ele começa a alterar a estrutura política do Brasil, ele começa a modernizar o Brasil. Você teve isso com o Getúlio. Você teve isso um pouco com os militares, mas eles logo abraçaram as oligarquias e o regime militar, a gente não estudou, foi corrupto. Foi corrupto. Esses mesmos corruptos estão roubando e comprando voto hoje, você acha que eles não faziam isso nos anos 70? Não tinha nem imprensa para cobrir isso direito. Não se esqueçam disso. Terceira coisa. Constituição de 88, quando eles vão se repactuar. Opa, todo mundo tem que sentar. Então teve um monte de gente moderna se metendo na Constituição de 88. Ela tem toda a cara na galera que ia modernizar o Brasil, fazer um Brasil meio social-democrata. Meio burro, né? No período do neoliberalismo você quer ser social-democrata, mas tudo bem, né? Imprensa, direitos humanos, ONGs, muito Ministério Público, um regime todo esquisito. Então você teve isso na Constituição de 88, mas tudo bem, todo mundo vai se repactuando. O que a gente teve, mesmo, que alterou pra caralho esse cenário, que remexeu, foi um fenômeno que começou a rolar a partir de 2014. Senhor Rafael, eu lhe pergunto, o que começou a rolar em 2014 que mexeu com eles? Lava Jato. Lava Jato. A Lava Jato, reparem, quando o Bolsonaro surge, tem Lava Jato. Quando o Trump surge, tem nos Estados Unidos Lava Jato? Não, porque por mais que há muita corrupção nos Estados Unidos, o próprio Trump denuncia a corrupção, as coisas não se dão da maneira como se dão no Brasil. A base de qualquer coisa na política brasileira é a corrupção. Não há um município sequer no Brasil que não haja corrupção. Não há um município sequer no Brasil que não haja corrupção. E não há uma instância de poder no Brasil que não tem corrupção. A corrupção é a base. Base, junto ao patriotismo da política brasileira. Onde nós vamos chegar? A Lava Jato começa a desnudar e derrubar, e aí as classes médias, que são sempre os motores da modernidade nisso,
que querem viver, porque elas precisam do capitalismo para viver, elas precisam de desenvolvimento econômico, elas precisam de renda, a classe média se rebela, apoia a Lava Jato, aí você começa a mexer nessa bagaça. Tum, tum, tum. E um Bolsonaro, ele surge no poder e aí ele ganha um caráter muito parecido com o Trump, que é um caráter antissistêmico, porque o que o Trump estava fazendo? Vamos lembrar o que eu estava falando no começo da live. O Trump estava enfrentando um deep state e oligarquias políticas que controlavam o Partido Republicano e o Partido Democrata. Ele vindo dessas mesmas oligarquias. Ele tem um quê de avatar, tem um quê de mentiroso. Não vou também, aqui, não tô fazendo um julgamento, nem tô enaltecendo o Trump. Tô só lendo a realidade. E o Bolsonaro, ele era antissistema, porque ele era entendido como um parlamentar menor, com um caráter meio militaresco, né? Puta, ele vai botar ordem aqui e tal. E, ao mesmo tempo, ele representava junto o espírito da Lava Jato. Ele estava se insurgindo contra o sistema, surfando a Lava Jato, que ela era o ariete quebrando a porta do sistema. Pois bem, Lava Jato, o Bolsonaro se torna presidente e o Bolsonaro acaba com a Lava Jato. Se você olha direito, você tem uma leitura histórica do que estava acontecendo, naturalmente, assim, quase nenhum dos envolvidos naquele processo todo sabia exatamente o que estava fazendo. A Lava Jato só estava indo. O Bolsonaro, ele destrói a Lava Jato porque ele tinha medo da Lava Jato, dela pegar o filho dele, mas também da Lava Jato ser uma força para além do Bolsonaro, que ele não controlaria, e que tinha um símbolo maior que era o Sérgio Moro, e que esse cara podia tomar a posição dele de líder desse processo. Então ele precisava destruir a Lava Jato, ele quis destruir a Lava Jato, e ele eliminou. Quando ele se elimina a Lava Jato, o que você tem? Você acalma o jogo, e aí o que era o sistema... imagina o seguinte, sei lá, você botou... Sabe quando você pisa num formigueiro? A Lava Jato foi um pé pisando no formigueiro, e o formigueiro era o centrão, o establishment, o sistema, chama do que quiser. O Bolsonaro foi lá, tirou a criança que pisou no formigueiro e falou, fica quietinha aí, dá um tempo aí. O que acontece quando você deixa quieto? Já viram formigueiro horas depois de alguém ter pisado? Ele é reconstituído, as formiguinhas vão montando lá e elas vão ocupando aquele espaço que foi esmagado. No dia seguinte, tá praticamente igual ao que ele era. O que você viu no mandato do Bolsonaro foi o sistema se reorganizando, montando o formigueiro dele, ficando completamente de pé. E olhando, né, e ganhando anticorpos, porque o sistema olhou e falou, opa, o que eu preciso brecar aqui? É rede social, é direitista maluco, é o que mais? É Lava Jato, são leis assim, assim, assado, é o que? Eles foram, eles foram corrigindo. O sistema, que é vivo, ele é antifrágil, ele começa a desenvolver os anticorpos, e aí os anticorpos estão vindo, Então, esse fortalecimento do sistema que vocês estão vendo são os anticorpos que o sistema desenvolveu para poder não sofrer mais outro tipo de ataque, como esses caras sofreram com a Lava Jato. Então, tudo foi feito. E quem foi, vamos dizer, parte do remédio deles, estranhamente? O Bolsonaro. A coisa mais louca disso aí é que o Bolsonaro é parte do remédio do sistema. Bolsonaro é parte do remédio utilizado. O sistema usou o Bolsonaro disso, descartou o Bolsonaro, porque o Lula é solto, o sistema gosta. Pô, já conhecemos como o Lula trabalha. Tira o Bolsonaro daí, fica quieto, fica inelegível aí. O Bolsonaro ainda mete aquele 8 de janeiro, aquela loucura lá com a galera dele. E o Bolsonaro agora tá acenando pro sistema falando o quê? Junto com o filho dele, aquele vagabundo do Flávio Bolsonaro, que a gente nunca pode esquecer. Ó, meu pai vai voltar, meu pai tá lá na capa da Veja, Bolsonaro é que anda presidente. Por que o Bolsonaro quer? Ele tá dizendo, ó, eu tô me adequando aqui, ó, eu vou jogar aqui com vocês. Enquanto o Trump, por um lado, o Trump ele não se tornou establishment pra ganhar essa eleição. O Trump não se tornou establishment. O Trump foi pra uma outra linha. O Trump se radicaliza com uma turma e ganha a eleição. O Bolsonaro vai ao centro e ele, que já é um eunuco político, ele é um eunuco, ele tenta ficar mais eunuco ainda. Simplesmente porque, como fim em si mesmo, como reprodução de poder, ele quer ser o avatar útil pro poder estabelecido, que é o centrão, pra ocupar uma cadeira. E elege os dele, mantém a família ganhando dinheiro e jogo que segue, assim lá na vevá. Vocês entendem? Não há... Pô, eu estou batendo aqui 50 minutos de programa, tá? Eu sei que não é uma live que tá dando audiência. E sabe, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Sério mesmo. Eu queria hoje falar disso. Queria hoje fazer uma live completa pra vocês. Boa, de alta qualidade. E, não gostei. Sei lá se alguém gostou, não gostou. Enfim, deem nota aqui pra live até pra eu saber como é que tá indo. Mas, honestamente, se der nota ruim eu tô cagando, porque eu queria só fazer essa live mesmo. Eu queria deixar claro, porque...
quem tá querendo fazer essa regra de 3 entre Estados Unidos e Brasil tem que entender, nós somos coisas tão distintas, tão diferentes. E assim, o Trump e o Bolsonaro têm que lidar com coisas tão diferentes. E eles em si são coisas tão diferentes. E eu volto a falar, reparar no seguinte, eu não tô fazendo isso aqui, uma live julgando o caráter de um, julgando o caráter de outro. Vocês sabem minha opinião sobre o Bolsonaro, vocês sabem minha opinião sobre o entorno do Bolsonaro. O que eu tô olhando, falando assim, gente, e que é algo que complementa algo que eu já falei em outras lives, tá? É muito simples. Nós temos um grande inimigo no Brasil. Esse inimigo é muito mais o centrão e é muito menos a esquerda. A esquerda é inimigo? Lógico que é. A esquerda é uma doença da modernidade. A esquerda é uma doença da modernidade. A esquerda é uma doença da modernidade. É isso. Agora, quem dirige o Brasil mesmo não é a esquerda. Eu vou lembrar aqui uma outra coisa. Eu falei assim de percalços que essa mentalidade patrimonialista, essa turma do centrão já passaram no Brasil. Que é um percalço que esses caras fizeram, que esses caras tiveram, Riso. Vamos lembrar aqui. Quem lembra da instituição do Bolsa Família? A turma do centrão... O Lula ganhou a eleição, tá, em 2002, e o grande projeto do Lula era o do Fome Zero. E Fome Zero era vamos dizer, seria a face humana do governo Lula. O Lula tinha acenado com a carta ao povo brasileiro, pros mercados, dizendo, isso aqui não vai ser um governo maluco. Aí ele bota o Palocci, ele bota o Meirelles, desculpa, no Banco Central, ele avisa, não é um governo de louco, tô mantendo o tripé macroeconômico, tô seguindo aqui o Fernando Henrique, podem botar o seu dinheiro aqui, só que ele precisava mostrar a face humana, social do PT. Qual era o programa dele? Programa Fome Zero. Ele lança o programa Fome Zero para ter uma resposta social para isso. O programa Fome Zero é instituído e o que acontece com o programa Fome Zero? Ele é uma bosta, é um fracasso. Aí surge uma outra resposta. Qual é a resposta? É a resposta do Bolsa Família. O programa Fome Zero para funcionar, ele precisava de uma espécie de uma rede logística enorme de fornecedores e distribuidores de alimento para que uma pessoa fosse com cartão, uma espécie de uma quitanda numa loja para comprar o seu produto. Não, cara, e se você só der um cartão com dinheiro? Surge assim o Bolsa Família. O Bolsa Família, me corrijam, acho que ele surge em 2004. O programa Fome Zero é abandonado e surge o Bolsa Família. Sem querer, ou talvez querendo, se eu uma vez fala sobre o Bolsa Família, eles percebem, nossa, fizemos uma revolução. Qual foi a grande revolução que o PT fez ali? Se você for lembrar, como é que funcionava o clientelismo nessa relação com o povo, com esse povo miserável? Era uma relação em que o oligarca local cuidava dele. Cuidava mal e porcamente. Tanto que a gente teve campanhas sobre fome e gente morrendo de fome nos anos 80. Gente, vocês tinham, nos anos 80 no Brasil, muita migração interna que acontecia por fome e seca, pura e simples. Tipo, olha, centenas de milhares de nordestinos vão sair das suas cidades de origem. Eles estão indo, assim, pra São Paulo, pro Rio, vão para algumas capitais do Nordeste, vão pra Brasília, porque eles estão passando fome. Isso aconteceu nos anos 80. O aparato do Estado era fraquíssimo para atender essas pessoas, havia algumas campanhas nacionais para ajudar, mas isso era enxugar gelo, e havia a atuação dos oligarcas locais que exploram essas pessoas e faziam ali a sua relação clientelista. O Bolsa Família, o Riso Bolsa aqui, 20 de outubro de 2003. O Bolsa Família, ele quebra esse intermediário e ele faz com que o vínculo esteja entre esta pessoa pobre e o presidente da República. Vamos botar aqui, não é nem o governo federal, é o presidente da República. Você está recebendo um dinheiro direto do presidente. O presidente top-down botou um cartão com dinheiro na tua mão. Isso foi uma revolução. E uma revolução que fez com que o velho centrão oligarca, de várias figuras, várias grandes famílias oligarcas do Nordeste, morresse. E fez com que o PT não tivesse só a votação do Lula que ele tem no Nordeste. Porque o Lula, vocês sabem, ele tem uma votação grande no Nordeste. Mas reparem um negócio, os oligarcas que não se juntaram ao PT, por exemplo, os Calheiros se juntaram ao PT, a família Sarney, Thomas se juntou ao PT, foram destruídos. Os Magalhães, da turma do Antônio Carlos Magalhães, donos da Bahia, perderam a Bahia. Eles perderam, eles foram oposição no tempo, tem até uma coisa meritória. Todos os na Paraíba, os Cunha Lima, os caras foram lutando, mas eles foram perdendo. E aí eles tiveram que se adaptar. Veja a turma do Eduardo Campos, os Arrais também, eles se adaptam. Então qual foi a adaptação que houve no Nordeste? Olha, a grana tá vindo do governo federal ali, aí o Lula fica muito popular, eu tenho que me adequar a esse novo jogo, e aí você constrói um novo sistema ali. Só que eles tinham ainda o meio, esses grandes caras do Centrão, de botar a faca no pescoço do governo federal, que era como? Não votar com ele no Congresso. O que o governo federal faz? Em 2004 especialmente, 2004, 2005. Mensalão. Mensalão. Então vou comprar eles.
começa a comprar. Você começa a comprar no varejo. Por isso que eram partidos pequenos, né? Esquema que envolvia Marcos Valério. O mensalão era tipo, sei lá, 30 conto por mês. Na época era, hoje, sei lá, mais de 100 pau. Né? Mas era dinheirinho lá, tal. E eles montaram uma operação. Cai o mensalão, o que eles fazem? Vão viver no atacado. No atacado você tem o Petrolão. Com as diretorias de furar poço, todo esquema envolvendo empreiteiro, você montou um ultra aparato corrupto em que o Centrão, PT, vocês vão ganhar o governo federal, beleza, vocês vão ter que governar comigo, vocês vão ter maioria comigo, tá? E eu vou roubar junto com vocês. Grande parte do roubo, galera, precisa ser entendido como um roubo que era feito para alimentar campanhas. Lógico que era roubo pro bolso, todo mundo, não existe esses caras pra ser pobre, todo mundo é ladrão ali. Mas era um roubo também, assim, pra atividade política deles. E na ética desses ladrões, porra, era até exemplar. Roubei, mas roubei pra minha campanha. Calma aí, calma aí. Roubei pra campanha aqui. Tô achando que eu sou vagabundo? Os defensores do Celso Daniel sempre falam isso, né? Eles dizem, não, esse aí é o seguinte, morreu porque o dinheiro subtraído das empresas que tinham contratos com a prefeitura tinha que ser usado na campanha, no projeto, não pra botar no bolso. Esse cara era diferente. Então, o Bolsa Família, né, ele gerou, vamos dizer, uma revolução ali, todo mundo teve que se adaptar ao Lula, as oligarquias foram profundamente mexidas e alteradas, todo mundo teve, o PT toma o Nordeste, o PT começa a tomar interiores do Brasil inteiro, o Lula até hoje leva vantagem em cidades pequenas, porque você vai indo para cidades pequenas que dependem do governo federal, seja no estado de Minas, vai no Rio de Janeiro, vai para o Centro-Oeste, vai para a região Norte, até Rio Grande do Sul tem isso. Você tem, cidade pequena, dependência do governo federal, joga junto, PT, votação alta. Aí tem todas as derivadas da mulher solteira com o cartão do Bolsa Família. Aí beleza, você vai construindo toda uma economia, e a gente construiu uma cultura e um país em que a população mais pobre é comprada pelo governo federal. Agora, vocês percebem do Bolsa Família ao Petrolão, como uma ação do governo federal vai gerando várias coisas em cadeia, várias reações. Não que o mensalão surge pelo Bolsa Família, mas eles estão dentro do mesmo contexto de adaptação da centralização, de uma tentativa de centralização do poder que o PT tentou fazer. E o lidar com este elemento arcaico brasileiro, representado por esses políticos. Então, e isso é tão louco que quando você pega o auxílio emergencial do Bolsonaro, o Bolsonaro não imaginava que ia ter o efeito que teve. O Bolsonaro, no começo, ele deu um valor menor do que o Congresso que fez. O Congresso falou, não, vamos aumentar. E o Brasil vai reconhecer que foi o Congresso que aumentou. Não foi. Eles aumentaram para R$600, se não me engano. Era isso o auxílio? R$600? Sim. E aí o Bolsonaro começou a ver que a popularidade dele aumentou. Eu gosto agora do auxílio. Meu Deus, ele é muito bom. Porque ainda assim o eleitor não... Né, ele falou, não, tudo bem, Bolsonaro, mas eu gosto do Lula. E aí o tempo passou e o Bolsonaro, em resumo, não conseguiu comprar esse eleitor. Mas a gente faz essa retrospectiva só para mostrar assim, que houve tentativas, houve meios de se abalar esse poder, mas esse poder é de longe o poder mais forte do Brasil. E ele é muito diferente de tudo aquilo que acontece nos Estados Unidos. Portanto, não há essa regra de 3. A regra de 3 é o seguinte: há uma fina camada de modernidade, como se fosse uma caixa de presente que tem um embrulho em volta, né? É uma embalagem de modernidade, de debates políticos sobre cultura woke, sobre gastos públicos, sobre economia. Sabe, é uma fina camada que a imprensa fica vivendo, que nós ficamos vivendo aqui nas nossas lives, em que a gente finge que nós somos civilizados, em que a gente finge que a gente é moderno, em que a gente finge que a gente participa de grandes discussões. É mentira. Essas são só uma camada, uma embalagem. Essa embalagem tem Lula, tem Bolsonaro, e aí o Bolsonaro vai falar, eu tô igual o Trump. Só que é só uma embalagem, você rasga ela, aí tem uma caixa. Essa caixa tem o que é concreto e o que é verdadeiro e é poderoso no Brasil, que é esta porra do Centrão. E isto, meus amigos, isso impede a gente de ter qualquer tipo de possibilidade de fazer algo igual o que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí vamos para o MBL. Pô, quem é o MBL nessa festa? Nós somos uns bostas, nós não somos ninguém. Nós não somos ninguém nesse jogo. Tá? Nós não somos ninguém. O que nós temos historicamente, nós surgimos com esta última revolução que enfrenta o Centrão, que foi aquele processo histórico que teve Lava Jato, teve impeachment da Dilma, que foi, vamos dizer, um ariete que ajudou a destruir o acordo cleptocrático dessas elites, junto com o PT, que administrava o Brasil. Ou seja, o MBL
e a Lava Jato fizeram mais para enfrentar o dito sistema do que qualquer um da direita aí. Aí eu vou incluir o Vem Pra Rua também, curiosamente incluo até Reinaldo Azevedo por um tempo. Houve um buraco, um oco que foi feito no sistema ali, que o sistema já se recuperou, mas houve. Então, o MBL é filho disso. E quando o MBL viu o Bolsonaro destruir isso, o MBL falou, ó, tô fora porque isso vai dar merda. Só que as pessoas estavam com uma cabeça em viver esse simulacro dos Estados Unidos, um simulacro de direita e esquerda. De, olha só, woke, não sei o quê. Isso é um simulacro, não é o concreto. O concreto não é o concreto americano, não é o concreto europeu. Sequer é o concreto argentino, que é um país pobre, mas é um país que as categorias políticas elas são diferentes das nossas. A forma de fazer político, a dimensão política é menos arcaica do que a nossa. Não que ela seja menos problemática, ela é muito problemática, mas ela é diferente da nossa. E a gente... puta que pariu. A gente não consegue pensar numa alternativa. A gente vê boa parte das pessoas que foram às ruas achando que estavam inventando uma coisa americana. Então eles votam em candidatos policialescos, achando que eles vão combater uma esquerda, blá blá blá. Ninguém tá fazendo nada, as pessoas ficaram basicamente numa loucura. A loucura caiu por terra. E aí, né, vamos dizer, esse próprio surto de maluquice em apoiar o Marçal, essas pessoas, tipo, que não, agora tem um novo cara de sistema, mas as pessoas mesmo sabiam que aquilo era piada, tanto que o Marçal nem é mais comentado, repararam? O cara, né, participa, enganou as pessoas, ludibriou como a gente previu, aliás, previu muito bem, e geramos anticorpos pra nossa galera sobre o Pablo Marçal. O cara foi, passou a lição, vendeu um curso, tomou o dinheiro dos otários que ajudaram ele. A gente até mostrou que ele estava capturando lead durante a campanha para usar para vender curso. Tomou o dinheiro dos otários, ganhou uma grana e tá ali na dele vendo o que ele vai fazer em 2026. A única certeza que eu tenho é que ele vai ganhar dinheiro nesse processo. E aí isso satura. Isso satura, as pessoas percebem que concretamente, né, a briga dela esquerda-direita talvez seja uma briga muito de simulacro. As pessoas obviamente não estão racionalizando como eu estou racionalizando. Aumenta o ar-condicionado, a intensidade, porque tá ficando quente aqui. Tá bem quente aqui. E aí as coisas se esgotam. Porque você imaginar uma direita como inimiga da esquerda, você entende que digite 1 você acha que o nosso maior inimigo é a esquerda, ou digite 2 você acha que o nosso maior inimigo é o centrão? Porque se você pegar alguém que vai ficar permanentemente enfrentando a esquerda, ele não faz nada. Vou dar um exemplo, o Nicolas, ele está o quê? Denunciando a hipocrisia da esquerda? Tá, ele denuncia os problemas do centrão? Ele entra no sério, na natureza desse problema que eu tô levantando aqui? É muito óbvio que não. Então assim, você elege um monte de parlamentar que tá enfrentando a esquerda, mas a esquerda nem tá conseguindo se realizar. O que a esquerda fez? Disse que botou um travesti agora pra dar aula de história numa TV aí. Ou... É isso. Isso não é concreto. Isso não é concreto. Isso não é nada. Concreto são os bilhões que o Lira aprovou agora de orçamento secreto. Concreto é a compra de voto monumental que rolou nas últimas eleições, que faz com que todas as prefeituras não entreguem o que se precisa para as pessoas, e as pessoas continuam vivendo na ignorância. Isso é concreto. Ninguém tá tratando de nada que é concreto. A direita só trata de abstração infantil idiota sobre uma esquerda que tá na UTI. Então, é óbvio que não serve pra nada. O que o MBL e a missão estão se propondo? Cara, nós precisamos resolver isto. Derrubei café. Isto é o problema. Não é que só isso, mas principalmente esse é o problema. E aí nós estamos trabalhando o livro amarelo e estudando as coisas da seguinte maneira. Políticas que melhorem o Brasil, mas o livro amarelo não é só sobre políticas para melhorar o Brasil. Até porque essa coisa chata, não, vamos fazer então políticas baseadas em evidências. Isso é conversa sei lá, de Pedro Doria. Tenho nada contra com evidências, não é sobre isso, mas as coisas têm que estar orientadas dentro de um projeto. O nosso maior projeto tem que ser o seguinte: se não superar este centrão que existe aí, nós temos que conduzir para que, já que nós brasileiros somos, sei lá, pré-modernos e gostamos dos nossos líderes locais, gostamos dessa coisa de sucerano e vassalo e tal, que a gente estabeleça novos sistemas de incentivo, novas formas de trabalhar para esses caras, e que a gente coloque as pessoas, a gente gere classe média, porque classe média é uma coisa muito moderna. Classe média é, sei lá, uma pequena burguesia, isso é muito da modernidade. E aí essas classes médias aí, elas comecem a ter, novamente, novos interesses e novas formas de cobrar os seus políticos. Não que isso dê muito certo aqui no Brasil, porque a nossa classe média
Pra votar em retardado, a nossa classe média é louca, tarada. Mas que saia de uma coisa muito precária. Por exemplo, esses concursos de dança que consistem as eleições em boa parte das capitais do Nordeste. Eu estava em Salvador quando estava tendo eleição municipal. E assim, cara, os dois candidatos andam de trio elétrico dançando. Eu não entendo nada, cara. No Salvador é um lugar em que as pessoas estão indo embora, as pessoas estão se mudando de Salvador. Tá? Muita gente morre, facção criminosa controla Salvador. A coisa tá por um fio lá. Você vai sustentando as coisas por um fio. Aí onde tá o prefeito? Tá num trio elétrico dançando. E aí tu, ai, é o nosso jeito de se fazer política. Fortaleza, era um monte de retardado dançando. O André Fernandes lançou um álbum. Aí eu vejo até gente que trabalha aqui no MBL, né? Não nada contra, eu vejo Pirajá às vezes. Não, genial. Genial! Genial! Você tá achando isso genial, nada contra o Pirajá, mas... Porra, genial o quê? Pô, então genial é comprar voto também. Porque é você se tornar aquilo. Aquilo precisa ser destruído. Aquilo precisa ser superado. Como é que pode? Fortaleza, uma cidade que está uma bosta, uma bosta. Todo mundo, quando a última vez que Fortaleza, você não pode dessa esquina para 4 esquinas na frente que você vai ser assaltado. Ah, tudo bem, mas na eleição... tomar no cu. Em São Paulo, Pablo Marçal. Porra, eu não vou nem falar do absurdo do Guilherme Boulos. Pablo Marçal. Aí, ó, assim, você tem que ser sensato e você elege o Ricardo Nunes. Hoje faltou energia elétrica de manhã aqui novamente. Talvez essa live caia sem energia elétrica. E tamo lá, sem energia elétrica em São Paulo. E a elite, uma parte da elite com grana, Pablo Marçal, um grande nome, tá aqui, Pablo Marçal. Outra, vou de Guilherme Boulos. Comerciantes, né? Ah, olha só, que eu sou esperto, tô de Pablo Marçal. Ó, o paulistano, ó, a locomotiva indo pro precipício, essa bosta. Rio de Janeiro. Eduardo Paes no primeiro turno. É o nosso ladrão. Ah, meu irmão, esse carioca é tudo malandro, vamos votar no rei dos malandros, porra, bota o Paes. Porto Alegre, Maria do Rosário versus o cara do Centrão, o Melo, o cara que administrou igual o cu dele, Porto Alegre num desastre humanitário monumental. Tá, mas melhor botar o cara aqui do desastre monumental do que a Maria do Rosário. Floripa. Ah, um cara lá do Centrão, X, não era um prefeito ruim, aparentemente, mas que faz gracinha lá, igual o outro de Sorocaba faz assim, igual o do Recife faz dancinha. Parece assim, tá todo mundo dançando, tá uma maravilha isso aqui, é um puta de um país, né? Primeiro mundo. Vamos dançar. Não dá pra aceitar isso, não dá pra se conformar com isso, você tem que odiar isso tudo. Quando eu vejo um político ali, nessa vibe, tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo muito errado. Então, o que é o projeto do MBL? O projeto do MBL é o entendimento de que nós precisamos superar e derrotar esta forma, esta essência, esta alma brasileira. E se não superar, simplesmente extirpando esses caras dentro de um projeto moderno, dado que todo projeto modernizante no Brasil degenera para patrimonialismo, talvez o desafio seja entender assim, quais são os instrumentos que a gente tem para... Uma das coisas que a gente conversou aqui, eu e o Ricardo na live, foi aquela lei de responsabilidade gerencial que parte da seguinte premissa. É um jogo patrimonialista? É. Que o jogo não seja a compra de voto, que o jogo seja a entrega de resultado. Com métricas muito definidas e com punições muito definidas. Porque talvez aí você consiga mexer ali. Quem foi que fez isso? Aí tem que dar um mérito. Pra mim, o maior presidente da história do Brasil, talvez, não sei. Mas com certeza o maior desde a redemocratização, que foi o Fernando Henrique Cardoso. O cara meteu uma lei de responsabilidade fiscal, o cara foi estabelecendo critérios pra você tratar as prefeituras com o mínimo de respeito, sabe? Ele fez, mas mesmo ele sofreu, mesmo todo mundo padeceu, cara. A gente não consegue tirar o Brasil desse arcaísmo. E veja, olha a China. A China, ela não perdeu a alma dela pré-moderna. Perdeu? Hoje, né, a gente estava até falando na live ontem, o quanto da China não é uma adaptação contemporânea da própria alma confuciana, da lógica de burocracia que a China tem uma lógica de administração burocrática, os mandarins, já devem ter visto, né, o que é um mandarim chinês, né, os mandarins, esses homens, essa sombra burocrática gigantesca que governa a China por milênio. Eles adaptaram isso agora no contexto de um partido, né, como se no fundo o Partido Comunista Chinês fosse o partido da burocracia, uma nova burocracia que se estabelece lá. Eles se adaptaram, eles adaptaram uma lógica deles, antiga contemporaneidade, e são competitivos na contemporaneidade.
Eu tô vendo um pouco sobre a RSS e sobre a própria experiência indiana que tem em si essa adaptação. O Putin tá falando em adaptar a lógica russa à contemporaneidade. Talvez seja uma questão da gente parar de ficar tentando macaquear e imitar uma revolução moderna que aconteceu no primeiro mundo de maneira tão ridícula e talvez olhar para dentro de si e tentar procurar dentro de si as respostas. Porque todos os grandes projetos que tentaram alterar isso, modernizantes de todas as matizes, o projeto dos militares, o projeto Golbery, o projeto, toda aquela turma, o projeto do varguista, o projeto do PT, o projeto neoliberal, o projeto Fernando Henrique Cardoso. Não vou falar que o Bolsonaro não teve projeto nenhum, foi só um catado lá. Todos os projetos, no fim, não venceram. Eles não venceram, eles perderam. E aí o MBL tem que estudar, porque a gente vai botar o nosso bloco na rua, a gente vai ter um partido político, e nós vamos fazer isso com um projeto, e o nosso projeto tem que entender isso. E eu acho que, enfim, esse é o caminho. E com isso, posso mudar de assunto.